Nesse momento que você está agora, viajando e contribuindo, né, e equipando os santos nas igrejas e tal, você tem dado uma ênfase, que você me disse em off aqui, na questão dos dons espirituais. Sim. Né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Qual é a importância dos dons na edificação da igreja, né? Sim. Esse assunto é um assunto antigo no meu coração, né? Cresci lendo John Wimber, lendo os caras lá que falavam sobre dons e equipando. Né? O John Wimber, ele tinha uma máxima que ele dizia que a igreja cresceria na medida que nós equipássemos os leigos para que eles fluíssem nos dons espirituais, né? Uhum. Então, quando ele viajava para ministrar, ele levava uma equipe de adolescentes, enfermeiros, médicos, donas de casa, pessoas que não eram tempo integral, né? ordenados ao ministério, não. E a tese é que ele queria provar que o Espírito Santo fluía através de qualquer cristão nascido de novo. Uhum. Então, é isso que eu estou enfatizando agora, é que o poder do Espírito Santo no livro de Atos, ele não estava restrito na mão dos apóstolos. Então, pessoas que não creem que os dons continuam, ou eu sou um continuista, ou que creem que eles continuaram ou continuam até hoje, normalmente eles dizem que o poder do Espírito Santo ficou restrito aos apóstolos, né? Aos 12 ou depois na era do livro de Atos. Mas quando a gente olha para as Escrituras, a gente vai ver, por exemplo, Atos 9 diz que um certo discípulo ouviu a voz de Deus. Ananias, ele ouviu a voz de Deus, diz um certo discípulo. E ele ouviu a voz de Deus para impor as mãos sobre o maior apóstolo de todos os tempos, o apóstolo Paulo. E depois Ananias some na Bíblia, ninguém mais cita o nome dele. E aí diz que ele teve um encontro profético com o Senhor para liberar a cura da cegueira de Paulo e para que ele fosse cheio do Espírito Santo. Então, ele era um membro, não era um apóstolo, não era um ministro, ele era um membro, um discípulo de Jesus que teve um encontro de poder com Deus e foi usado simplesmente para ativar e orar pelo maior missionário ali do Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Outra coisa é o diácono Estevão, né? Diz que ele era cheio do Espírito Santo e até o padrão para escolher um diácono na igreja apostólica era que eles tinham que ser cheios do Espírito Santo. Então eu fico imaginando, eles tinham que cuidar das mesas, das necessidades práticas ali, mas eles tinham que ser cheios do Espírito Santo. E aí você vai ver Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, liberando sinais e maravilhas, né? Então, eu percebo que Jesus, ele tinha uma confiança muito grande no Espírito Santo. Sim. Porque quando a igreja inicia, Jesus não dá muitas explicações de como deveria se fazer a igreja. A única coisa que ele diz é necessário que eu vá, porque vai vir um paracleto, esperem em Jerusalém, vocês vão receber o poder, e esse poder que vocês vão receber vai ser o fator habilitador para que vocês construam a minha igreja. Sim. Então a igreja, ela precisa ser uma igreja organo-carismática. Ela tem que ser orgânica em fluir nos dons do Espírito Santo, porque é assim que ela é edificada. Então o poder dos dons espirituais é para que a igreja seja edificada através do corpo, ou seja, o corpo edificando o corpo. Então, sem os dons espirituais, a gente edifica na nossa própria força. Entendi. Então, parece que a confiança que esses irmãos tinham no poder do Espírito Santo era tão grande, tão grande, tão grande, que a igreja era toda edificada ao redor de várias pessoas funcionando. Então, hoje em dia, numa igreja normal, parece que tem só 2 dons, os que pregam e os que cantam. Né? E a gente não treina e não desenvolve as estruturas corretas para que esses dons possam ser treinados, aprimorados, praticados no contexto da vida normal da igreja. E não se torne apenas uma coisa para uma espécie de plataforma ministerial, mas que esses dons se tornem naturais na vida de todos os crentes, para que a igreja seja edificada por cada parte do corpo de Cristo, e não apenas sobre o ministério da pregação ou o ministério do louvor. Então, a importância dos dons espirituais é para que a igreja seja edificada pelo Espírito Santo e pelo poder de Deus, né? Você vê Paulo indo falar aos Coríntios e fala: não vou falar com vocês com palavras persuasivas de sabedoria humana, porque eu não quero que a fé de vocês seja construída em minha humanidade, em meus pensamentos humanos. Ele disse: eu vou falar com vocês em fraqueza, mas em demonstração de poder. Então, as igrejas que Paulo plantava, ele plantava essa igreja com a demonstração de poder, crendo que elas seriam edificadas
pelo Espírito Santo fluindo através de cada membro do corpo de Cristo. Não, e isso é tão real em Corinto, né, que ele tem que dar uma instrução, né? Por favor, cada um espera o outro para profetizar. Sim. Então você imagina, né? Se a gente tem que dar essa instrução para a igreja. Ei, calma, gente, não precisa profetizar todo mundo ao mesmo tempo aqui. Exatamente. Eu falo que cemitério não precisa de ordem, né? Só aquilo que é vivo que precisa ser ordenado. Então ali ele estava organizando o mover de Deus. É isso que ele estava fazendo. E é muito interessante que ele começa, quando ele começa a organizar ali, e a igreja de Corinto tinha muitos outros problemas, mas ele mesmo vendo aqueles problemas que tinha, ele não desencorajava a busca dos dons. Ele fala assim, desejai ardentemente os dons espirituais. Ou em outra parte ele diz, não sejam ignorantes a respeito dos dons espirituais. Porque ele acreditava piamente que os dons do Espírito Santo era essa ferramenta para que a igreja fosse edificada, né? Então eu tenho... E o texto diz, né, para que quando um não crente entre na reunião, os segredos do coração dele seja revelado e ele diga, verdadeiramente Deus está entre vocês. Então tem essa questão, né, de ficar muito evidente que é Deus fazendo, né? Tanto que a gente chama de Atos dos Apóstolos, mas na verdade é Atos do Espírito Santo. Eu gosto dessa ideia. Porque o Espírito mandou ir para cá, o Espírito mandou ir para lá, o Espírito impediu de ir ali. Então, na verdade, os atos do Espírito Santo através dos apóstolos, né? E era essa igreja edificada não na força humana, na estratégia, né? A estratégia era ouvir o Espírito e fazer, né? Exatamente. Você vai ver esses elementos principalmente na pregação do evangelho para a conversão de pessoas. Então, tem um elemento da grande comissão que às vezes a gente ignora, que é quando o Marcos 16 ele fala, vá, pregue a toda criatura e estes sinais seguirão os que creem. Não os sinais seguirão os líderes. Seguirão os que creem. Então, todos os que creem precisam ter sinais correndo atrás deles. E esse é o elemento da grande comissão que a gente ignora, porque ele diz, vão curar doentes e expulsar demônios. E aí, pegando Mateus 28, ele fala, eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Então, ele está prometendo que a presença dele estaria conosco, né? A presença dele se manifestando. E em Marcos 16, ele vai explicar como que essa presença vai se manifestar também, curando os enfermos e expulsando os demônios. Então, um elemento da grande comissão que às vezes a gente deixa de lado. Então, a pregação do evangelho com a demonstração do poder dele. Então, Jesus, ele pregava, ele ensinava e ele demonstrava aquilo que ele estava pregando. Então tinha uma ação do poder do Espírito Santo na proclamação do evangelho. Então eu penso que esse é um ponto que nós precisamos urgentemente nas nossas igrejas locais e treinar as pessoas mais simples para que elas aprendam a fluir no poder de Deus através dos dons espirituais, na pregação do evangelho, na rua, na praça, em todo lugar. Então, assim, eu tenho sido muito, muito desafiado a dar passos de fé nesse sentido. É óbvio que, assim, eu creio que existe uma medida de avivamento que vai vir, que vai muito, muito, muito mais forte e poderoso do que o fluir dos dons, mas eu penso que os dons do Espírito Santo, eles são a vida cristã normal. Então, se a gente pegasse aí uma reta, né? A reta tem um ponto zero ali. Atos seria o ponto zero. Atos, para mim, é a vida cristã normal. E talvez a gente tá menos um. A gente precisa chegar ali no ponto zero, porque tem coisas maiores para avançar. Se a gente não chega no ponto zero, né? Então, assim, o ponto zero para mim é uma igreja cheia do Espírito Santo, que é edificada por esses dons, mas que também flui com um rio de poder nas ruas, porque pegando ali quando Jesus fala, do seu interior fluirão rios, eu me lembro que essa passagem está associada com o cumprimento de Ezequiel 47, né? Inclusive o ritual que era feito no dia da festa dos tabernáculos é que o sumo sacerdote pegava um jarro de água e derramava do lado do altar, como simbolizando aquele rio de Ezequiel 47. E aí nesse dia o próprio rio estava ali. E ele estava ali dizendo, o requisito para vocês experimentar desse rio venham a mim e bebam, e do teu interior fluirão rios. E aí quando você olha Ezequiel 47, o rio fica mais volumoso na medida que ele se distancia do templo. Então eu penso que o lugar que a gente mais vai precisar desse rio é quando nós estivermos na sociedade, nas ruas, nas faculdades, nas praças,
no campo missionário. Esse é o lugar que a gente vai precisar desse rio violento do Espírito Santo se movendo com poder, com curas, com sinais e maravilhas. Então eu gosto muito de uma história que o Francis Chan conta, que ele estava numa conferência, e aí ele estava atrás do palco, assim, a banda tocando, ele esperando para ele ministrar e tal, e ele falou que ele ajoelhou, começou a orar, né, falando: Senhor, o Senhor faz alguma coisa diferente hoje, Senhor. O Senhor faz alguma coisa. E aí ele lembrou daquele versículo, né? Se eu não me engano, Tiago, né? Elias era homem como a gente, né? Sim. E ele falando: Senhor, não tem diferença entre eu e Elias. Então, assim, manda fogo do céu hoje aqui. De verdade, assim, ó. Manda fogo, um terremoto. Faz alguma coisa, Senhor, aqui nesse lugar. Elias era homem como a gente e tal. E ele falou que enquanto ele orava, assim, ele sentiu o Espírito falando com ele. Ele falou: então, mas é que Elias estava diante de centenas de profetas de Baal. Você está numa conferência evangélica. É muito bom. É verdade. Então, sim, Elias é homem como a gente, Sim, mas Elias estava exposto a um contexto completamente diferente do que a gente está disposto a estar exposto, né? Então, o que você está falando, né? De quanto mais esse rio se distancia desse lugar seguro nosso, né? Sim. É que ele vai ficando mais fundo, né? E mais poderoso e mais denso, né?